Muito bem, terceira parte, vamos lá? Força, Nuno, força, força, força. Superamos a discussão de globalização, superamos a discussão de Europa, Ásia. Ásia, como eu não canso de dizer, é berço, não é? da, de paradigmas de pensamento, vamos dizer assim. O mundo ocidental, ele tem uma realidade filosófica, sociológica e prática e de vivência própria, negável, né? A influência da Europa, enfim. A Ásia, por outro lado, apesar, né, de a gente fazer o resgate histórico do movimento colonial da Europa sobre a Ásia, tem filosofias e realidades diferentes. Né? A gente está falando do maior, do mais extenso continente do mundo. A gente está falando da área mais populosa, da região do continente mais populoso do mundo. A gente está falando de movimentações que são gigantescas do ponto de vista histórico, como eu disse, filosófico, sociológico, mas também de mercado, de economia, de política, e que a globalização, aspas, né, é abraçada também. Não é? Quando a gente para pensar em Ásia, não se pode mais pensar de forma preconceituosa. Aliás, nunca se pôde, não é? Mas o fato é que não se pode pensar de forma preconceituosa numa sobreposição, vamos dizer assim, de valores de sociedade ou do que quer que seja. A Ásia é um dos motores do capitalismo. A Ásia é um dos motores da globalização. A Ásia é um dos motores e é um dos nortes da nossa vida hoje. Ora, professor, como assim? Vejam. Vamos pensar em China. Não existe hoje um produto eletroeletrônico, tá? Vamos falar só sobre eletroeletrônico. Que não tenha, pelo menos em parte, participação ou um toque da China. Por N razões que a gente vai discutir mais adiante, mas a China é o motor produtivo do mundo hoje. Proporcionalmente é o maior parceiro comercial do mundo, dos países do mundo individualmente. Não à toa a projeção de que a China ultrapasse os Estados Unidos como maior economia do mundo dentro dos próximos 20 anos é algo que chama atenção. Ora, pensar na Ásia é uma mistura de tradição com modernidade, de tecnologia. Da mesma forma, também é reconhecer que há porções no continente asiático que são profundamente impactados por essa diferenciação, esse abismo social entre pobres e ricos, desenvolvidos, não desenvolvidos, questões políticas, democracias, autocracias, ditaduras. Ora, a Ásia é difícil de compreender de uma forma geral. Da gente falando desde o Oriente Médio, passando pela Índia, chegando na China, no extremo leste da Rússia. É difícil compreender. É difícil compreender. Porque escapa muito da nossa lógica intelectual. E aqui não se trata de fazer uma comparação de melhor, pior, o que quer que seja. Não. Escapa da nossa realidade. Então, o mundo globalizado também traz consigo essa mistura que às vezes não se mistura tanto. Não aparentemente, não é? Não na nossa vida, não na nossa experiência de convivência, mas que está inserido na nossa realidade.
A Ásia, ela está perto da gente, além de outras formas, é claro, mas ela está perto da gente nesse motor econômico, sendo esse motor econômico de produção. A pandemia do Covid-22, ela traz para a gente talvez uma pitada, sei lá, de compreensão. Ora, China, por exemplo, trazendo a China de novo, né? Mas daqui a pouco eu vou falar de um outro exemplo importantíssimo. A China foi responsável e esteve na vanguarda, por exemplo, do desenvolvimento de vacinas, de algumas das primeiras vacinas que chegaram ao público consumidor, né, à população de uma forma geral. A Coronavac, por exemplo, que chegou aqui no Brasil, reproduzida e finalizada pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Ninguém tinha pensado na Índia. Ora, por que, professor? Vamos recuperar um pouco a memória? A Índia é o maior produtor de ampola do mundo. Ampola é aquele vidrinho onde a gente põe medicamento, a vacina, por exemplo. A produção indiana de ampolas para medicamentos não dava conta da produção e nem da demanda por vacinas no mundo. Nossa, professor. Pois é. Vejam, esse distanciamento intelectual, vamos dizer assim, sociológico, filosófico, ele pula para o nosso cotidiano. Olha aqui. Olha aqui. Ora, e por que a Ásia ganha tanta importância? Porque é imensa. Tem um contingente de trabalhadores gigante. E o capitalismo e a globalização se valem disso, e aqui não há um julgamento, que afinal de contas você tem mais gente para trabalhar com salários menores. Que é coisa mais importante para uma empresa do que maximizar seu lucro gastando menos com o trabalhador? Olha outro motor aí. Mas vamos por partes, né? Bom, gente boa. Gente boa, gente boa. Vamos dar uma dividida na Ásia, né? Vamos pensar, já que é tão grande, né? A gente precisa pensar na Ásia por partes também, né? Então, Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Bom, o que é o quê? Ásia Setentrional, Rússia, 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 Sibéria, Rússia, 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 Rússia. Rússia mais próxima da Rússia dos Estados Unidos. Lembra? Porque o mundo é redondo, e a gente vê mapas em duas dimensões, a Rússia é vizinha dos Estados Unidos. Olha aí. Olha uma coisa interessante. O Extremo Oriente. China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. No mesmo lugar você tem a esmagadora e absoluta produção em termos de estoque de trabalhadores da China. Você tem as vanguardas tecnológicas representadas por Japão e Coreia do Sul. Um ponto de tensão, de segurança e potencial conflito, aliás, dois, Coreia do Norte e Taiwan. Ambiente tenso. Ásia Meridional, Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh. Região da Caxemira. Duas potências nucleares do mundo, uma virada de frente para outra. Tudo numa regiãozinha só.
o próprio Oriente Médio, berço das grandes religiões monoteístas do mundo. Área constante de tensões políticas e religiosas. Área de disputa constante de influências e realidades sociais. Eixo, um dos eixos da produção de petróleo no mundo. Petróleo, que por mais que tenha todos os problemas do mundo, do ponto de vista ambiental, ainda é a matriz, o ponto da matriz energética dos mais importantes que a gente tem hoje. A indústria do petróleo, combustível, plásticos, farmacêutica. E vamos em frente. Ásia Central, essas ex-repúblicas soviéticas, que, como dizia Mackinder, estão realmente no centro de um ponto nevrálgico da região, próximo, geograficamente próximo de tudo. Porém, ainda absolutamente incompreendido da nossa percepção. Sudeste Asiático. Vietnã, Indonésia, Malásia, Camboja, Mianmar. Um dos cenários históricos do mundo bipolar, do ponto de vista em que as guerras, durante a Guerra Fria, muitas delas e algumas das mais sangrentas se desenrolam aqui. Então a oposição socialismo e capitalismo encontra contato, por sua vez conflito, nesta região do mundo. Percebam. A nossa distância geográfica, filosófica, sociológica, intelectual, o que quer que seja, da Ásia, perpassa e mistura com a nossa própria construção, como sociedade. Seja no século passado, seja séculos atrás, seja na nossa realidade agora. Porém, por partes iremos, senhoras e senhores. Por partes iremos. Importante, senhoras e senhores, ao entender a Ásia, de uma forma geral, é que a gente está discutindo também uma área cujos aspectos naturais são absolutamente ricos. Seja por conta da idade dessa formação contínua de terra, seja pela influência importante da deriva continental na formação da cadeia de montanhas mais alta do mundo, que são os Himalaias. Seja porque a gente tem de observar que ao norte, a baixíssima temperatura, ao sul dessa região, a proximidade com o Equador, a riqueza da biodiversidade, entre outros elementos. Essa riqueza que se traduz também nas formas de ocupação de cada um desses lugares. Áreas de floresta de monção, áreas de desertos, estepes e pradarias. Ora, todos esses elementos, como nós sabemos, interferem na possibilidade ou não de ocupação de lugares. Na própria ocupação humana, no uso humano, seja para exploração, seja para ocupação. Não à toa, é interessante a gente perceber a densidade demográfica de alguns lugares. Como eu disse, a gente está falando dos dois países mais populosos do mundo, não é? China e Índia. Não à toa a gente também está pensando em algumas das áreas mais urbanizadas do mundo. Também
importante falar do Oriente Médio nesse caso. Ora, grandes populações, populações urbanas, etc., elas demandam infraestruturas, demandam acessos, demandam toda um emaranhado de, como é que eu posso dizer, de serviços disponíveis. O quão desafiador é você oferecer uma infraestrutura mínima de acesso, por exemplo, à comunicação, numa cidade como Xangai ou como Nova Delhi. O quão desafiador é para a ocupação humana estar no Oriente Médio, Doha, Catar, Emirados, Arábia Saudita, numa construção política que é diferente da nossa também, os tais dos estados rentistas, não é? Ora, como organizar tudo isso? Por exemplo, no Japão, uma área, um território que se encontra muito próximo a áreas de contato de placas tectônicas, ou seja, instáveis do ponto de vista geológico. Desafio em cima de desafio. Perspectivas atrás de perspectivas de realidades que são absolutamente diferentes. Ainda assim, pensar como a Ásia, tendo as suas características próprias, os países asiáticos tendo as suas características próprias, também se integram e também se ajudam e também interagem para continuarem, para serem relevantes na discussão do mundo hoje. Construção do mundo globalizado, não é? Capitalista, enfim. Como? Característica importante da Ásia de uma forma geral, senhoras e senhores, e como a gente vai ver um pouco mais adiante, é a sua forma de fazer política. Eventualmente mais lenta, entre aspas, do que a política ocidental. A prática do planejamento, a prática da percepção de futuro. O como se coloca em marcha esse tipo de situação. Bom, tentar detalhar um pouco melhor, ponto a ponto, né? É importante a gente pensar, por exemplo, vamos falar primeiro do Oriente Médio, né? O Oriente Médio é, além, como eu disse, berço, né, das grandes religiões monoteístas do mundo, é também área de conflitos históricos. A gente está falando das cruzadas, por exemplo. Né? A gente precisa falar que a formação do Oriente Médio ela é permeada e alterada, seja pela Primeira Guerra Mundial, seja pelo fim do Império Otomano, seja pelos processos de colonização ou de neocolonização, como é o caso dos protetorados britânicos, como foi, né? O caso dos protetorados britânicos, enfim. E como se desenha hoje, como esses desenhos artificiais, que são típicos dos processos coloniais, interferem na convivência dos grupos sociais. Né? O estabelecimento do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, o estabelecimento dos estados rentistas na região do Golfo, enfim, todas essas discussões são importantes. Eventualmente até para entender por que há tanto conflito naquela região do mundo. Isso sem esquecer, claro, da importância do petróleo, que é a commodity mais importante daquela região. Né? Estou falando de uma área que climaticamente é muito desafiadora, o relevo é muito desafiador, e que cresce e floresce a partir do uso constante do petróleo
para as mais diversas finalidades. Indústria petroquímica, de uma forma geral, né? A indústria dos combustíveis também. É por esse pedaço relativamente pequeno do mundo que muito do nosso dia a dia é decidido, o preço da gasolina, o preço de uma passagem aérea. Isso é para falar só de deslocamento, não é? O que num mundo globalizado em que o transporte, os fluxos são tão importantes, qualquer variação causa impacto. Tanto é verdade que a gente não pode simplesmente ignorar as crises do petróleo que atravessam essa região do mundo, Oriente Médio, na segunda metade do século XX. No início da segunda metade do século XX, né? Na primeira metade. Ora, importante também compreender que a criação, por exemplo, da OPEP dá uma limitada naquele gigante oligopólio criado pelas sete irmãs, que eram as grandes empresas multinacionais de exploração de petróleo. Coincidentemente, a maior parte delas norte-americanas, né? Não por coincidência, claro. Ora, a epifania, o descobrimento de que a estrutura deste mundo contemporâneo está baseada na produção e consumo do petróleo, produção, consumo, processamento, enfim, beneficiamento do petróleo, muda essa região do mundo, coloca ela em um novo patamar, principalmente do ponto de vista da relevância política. Quanto custa um barril de petróleo? Que tipo de petróleo? Sabendo que existem diferentes tipos de petróleo, né? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis de se beneficiar. Não, claro que não haja outras atividades econômicas no Oriente Médio, a gente pode falar das atividades de pastoreio, a gente pode falar da atividade industrial, a gente pode falar do turismo, como não falar do turismo? Mas é importante estar atento à importância da indústria do petróleo, a relevância da indústria do petróleo. Tanto que o Oriente Médio ele é marcado por grandes conflitos ao longo da história, né? Seja a Guerra do Golfo, quando o Iraque invade o Kuwait e os Estados Unidos interferem nesse conflito. Importante fazer um resgate histórico da influência dos Estados Unidos naquela região, em que em determinado momento da história o governo iraquiano, liderado por Saddam Hussein, foi parceiro e muito próximo dos Estados Unidos. É inegável, isso a história nos diz. Isso a história nos diz. Da mesma forma, discutiu o Afeganistão. Afeganistão que tem um episódio interessante. O Afeganistão é uma região que busca ser dominada desde o Império Romano. Aliás, desde o Império Mongol. O Império Romano, a União Soviética e os Estados Unidos tentam entrar em conflito, ou entram em conflito propriamente dito, com os povos dessa região, ou com os habitantes dessa região, não sem razão, e não cabe neste momento a discussão, e não conseguem, de alguma forma, suplantar essas forças militares, paramilitares, religiosamente influenciadas. O século XXI, por assim dizer, a Terra tem seu eixo alterado a partir do momento do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Primeiro grande ataque que os Estados Unidos... Não é o primeiro, mas foi o maior ataque que os Estados Unidos recebem dentro do seu território. Em número de mortes. Claro, a gente não pode ignorar Pearl Harbor, mas é outra realidade. Né? Ora, a saída desastrosa do exército americano, das forças armadas americanas, do mundo também, mas em especial as americanas, no Afeganistão, a saída das tropas, as pessoas penduradas nos aviões.
tentando fugir do regime talibã, que havia sido, em teoria, derrotado na guerra ao terror em 2011, enfim. É uma região cujas características são muito próprias. E essa identidade é muito sólida. E, de novo, aqui não há nenhum elogio, é uma constatação. E entrando na discussão de globalização, e é só uma provocação, aonde e de que forma a gente consegue discutir o nível de influência e de interferência de um país sobre o outro. Há que se pensar nisso. Há que se pensar nisso, porque o mundo globalizado também tem desses elementos. E aí? Como é que pensa? A discussão dos assentamentos em Israel, na Palestina, a constante movimentação israelense sobre a Cisjordânia, a própria faixa de Gaza, o estabelecimento do Estado de Israel, o não estabelecimento da Cisjordânia. Ora, a guerra na Síria. Guerra na Síria que, de alguma forma, reproduz as tensões da Guerra Fria, porque você tem ali agentes importantes, você tem a Rússia, tem a Turquia, tem os Estados Unidos, o próprio Estado de Israel, os sírios, a participação de Bashar al-Assad nesse conflito. Percebam, de alguma forma, esses conflitos atuais, eles são reflexo de conflitos anteriores também. Mas vamos adiante. Bom, falar da Ásia Setentrional é falar da Rússia, dessa parte leste da Rússia. Não é? É pensar na realidade de uma região que é muito rica em atividades econômicas. Aí a gente está falando de agricultura, a gente está falando da extração mineral. Ora, boa parte do gás natural consumido pela Europa, que é um dos problemas que a gente percebe neste momento do conflito entre Rússia e Ucrânia, com o mundo com os olhos em cima, é o fornecimento de gás natural esse que encontra jazidas muito, 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 muito grandes aqui no leste da Rússia. Ora, não é possível deliberadamente se enganar e achar que, por mais que a gente viva numa realidade contemporânea diferente, a questão do território ainda é importante. Quanto mais território você tem, mais você pode explorar. O que isso significa? Ora, eu tenho a oportunidade de encontrar alguma coisa valiosa aqui nesse meu pedaço de terra. Pedaço de terra esse muito bem explorado pelo governo russo, é inegável. Inegável. Ainda que, a partir do momento do movimento de abertura, aliás, de dissolução da União Soviética, o próprio governo russo tenha colaborado para que os seus, como é que eu posso dizer, seus empresários mais próximos tivessem prioridade e apoio na exploração dessas novas não, né? Mas dessas áreas de interesse. Não à toa a Rússia está cheia de oligarcas. Cheia de oligarcas, não é? Todos eles muito próximos ao governo em Moscou. A própria movimentação política na Rússia, ela é delicada. Quando a gente pensa que, por exemplo, após a morte de Boris Yeltsin, Vladimir Putin foi presidente ou primeiro-ministro. 20 anos. Mais de 20 anos. Que a
A figura de Vladimir Putin é central na política, no cotidiano, enfim, da Federação Russa. Então estejamos atentos a esses movimentos também e como esses movimentos se sustentam. Governos apoiam e são apoiados. E na medida em que perdem apoio, caem. A lista dos 100 maiores fortunas russas, uma parte expressiva é de empresários ligados ao Kremlin de alguma forma, não é? No apoio ao governo de Vladimir Putin, ou na época também de Dmitry Medvedev. Atentos, senhoras e senhores. Bom, falando de Ásia Central, é meio bobo falar, mas é a terra dos estão. Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Tá? O que isso diz? Esses estão da vida, eles são identificações de nações e povos. Ou seja, aqui a gente encontra uma manifestação, digamos assim, né, de povos que conseguiram se territorializar. Né? Por mais que as suas economias não sejam bastante desenvolvidas, e não são, baseadas praticamente no setor primário da economia, como disse no começo, esta é uma área de interesse geopolítico. Está a meia distância da Europa, meia distância da Rússia, meia distância da África. Não se esqueçam. Mackinder tinha essa teoria, a importância do heartland, né, do lugar do coração, a terra do coração, ou seja, no meio de onde se espalham as coisas. Né? Pois, muito bem, senhoras e senhores. Seguimos adiante, e agora é importante que a gente fale do Extremo Oriente. Então, aqui a gente vai falar daquilo que de países que estão muito próximos à nossa realidade, graças à globalização, ao capitalismo, enfim, ao nosso cotidiano. China, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Coreia do Norte e Mongólia. Por mais que, neste momento, Mongólia não faça tanto parte da nossa vida, é importante o resgate histórico do Império Mongol, Gengis Khan. Então não é uma região do mundo cuja história é ignorada. Ah, não, surgiu semana passada, então certo. Se pratica política e se vive política nesta região do mundo há milênios. Milênios. E claro, isso não é desprezível. Isso não é desprezível. De nenhuma forma. Ora, mas vamos trazer um pouco para a nossa realidade atual a situação da Coreia. Né? A Coreia ainda é um país só, dividido em Coreia do Norte e Coreia do Sul, que estão em guerra permanente desde o fim da Guerra da Coreia, na década de 50. São países, vamos dizer assim, que ainda se encontram em armistício. Ou seja, é um pacto de não agressão, não significa que a guerra acabou. Tanto que os dois países ainda têm ministérios da reintegração. Ministérios da reunificação, aliás. Agora, talvez o conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul seja a última grande herança, vamos dizer assim, da Guerra Fria. Ora, por que razão? Ainda a discussão entre socialismo, comunismo, a influência ideológica de cada um desses dois movimentos estão presentes. Não é? Coreia do Norte ainda alinhada a valores do socialismo, né, do comunismo, uma autocracia que não basta ser autocrata, também é hereditária, porque o poder
praticamente herdado de pai para filho, não é? Então, uh, Kim, 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 família Kim. Ah, essa herança, essa, esse comportamento autocrático da família Kim, avô, pai e neto, esse culto à personalidade, essa, sei lá, esse comportamento que difere muito da nossa percepção atual, ele é mantido de alguma forma, e ele é mantido de alguma forma por conta de N questões geopolíticas, políticas, econômicas. Por exemplo, a Coreia do Norte faz fronteira com a China. E não é uma fronteira desprezível, não, tá? Faz fronteira com a China e dividem ali o espaço do Mar Amarelo. Bom, a Coreia do Sul foi a porção que recebeu apoio dos Estados Unidos durante tanto a Guerra da Coreia quanto a Guerra Fria. Estados Unidos e China não têm exatamente as melhores relações do mundo. Não estou dizendo que vivem em conflito, é claro que não. Mas manter a Coreia do Norte, de certa forma, é interessante para a China, do ponto de vista de manter geograficamente a influência norte-americana distante do seu território. Ponto. A Coreia do Norte, por sua vez, faz uma pequenininha, mas faz fronteira com a Rússia. Também. A porção mais a leste. Além do mais, é necessário para os autocratas de plantão manter os seus dentes afiados e mostrá-los brilhando para todo mundo. Não à toa, a Coreia do Norte investe muito do pouco dinheiro que produz e que recebe, graças a trocas comerciais e participações e colaborações, enfim, de países próximos, especialmente China e Rússia, com armas nucleares. Podem ser as armas nucleares mais toscas, antiquadas, quase artesanais, mas são armas nucleares. E a Coreia do Norte conta com tecnologia suficiente para atingir, por exemplo, um míssil nuclear, um míssil armado com uma ogiva nuclear, o Japão. Um tirinho. Um tirinho. Um pouco mais de 500 quilômetros de distância. Atinge o Japão. Ora, basta atravessar a área desmilitarizada que a Coreia do Norte está ali. Manter essa tensão também é importante para esse tipo de governo ditatorial. Isso mantém a população sempre mobilizada e o mundo sempre atento. Será? Será que ele vai fazer? Será que não vai fazer? Quando que ele vai fazer? Quase que uma situação de sequestro de liberdade do mundo, não só da sua própria população. Bom, é importante também falar do Sul. A Coreia do Sul, que foi e é ainda depositária de investimentos e de interesses norte-americanos, que recebe apoio do governo norte-americano, recebeu durante muito tempo, e que hoje faz parte mais do que profundamente da nossa realidade. Vamos pensar. Hyundai, Samsung, Daewoo e LG. Todas marcas, empresas multissetoriais sul-coreanas. Quem não tem ou não teve um celular LG ou Samsung, ou não teve uma TV da LG ou Samsung, sem falar dos automóveis, né?
que atire a primeira pedra. Além do mais, importante também entender que a cultura sul-coreana também atravessa suas fronteiras, né? Um abraço para a galera K-popeira da vida, BTS e sua turma, fazem parte do nosso cotidiano. É inegável. Não é uma discussão de gostar ou não gostar. É um fato. A globalização permite essa pulverização de culturas, né? Adiante, falando de Japão, o Japão é um caso interessante. O Japão, o único país que foi vítima, porque o termo é esse, né? Vítima de não só um, mas 2 ataques de armas nucleares na nossa história. Hiroshima e Nagasaki, 300 mil pessoas foram simplesmente pulverizadas no momento da queda das bombas, da explosão, aliás, das bombas. Ainda existe uma discussão se era necessário ou não para os Estados Unidos darem por encerrada a Segunda Guerra Mundial, principalmente no Teatro do Pacífico, mas o fato é que foi usado. Bom, e isso, obviamente, causa espécie até hoje e teve consequências gravíssimas, e tem ainda hoje consequências gravíssimas até. Dessa forma, é importante então pensar o seguinte, ok, os Estados Unidos lançam as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, mas, não vamos esquecer, Japão estava igualmente próximo da Rússia, da União Soviética. Japão estava igualmente próximo à China, sob influência soviética. Então, pera lá. Vamos pôr uma grana aqui. Vamos fazer investimento para a reconstrução desse país e assim tentar organizar essa área que está numericamente muito alinhada com a União Soviética. Então, grana. Um país, esse é outro elemento, tá? Um país destroçado pela guerra, claro, tem muita gente sem trabalho, então, bom, mão de obra. Tá ali, tá disponível. Legal. Vamos qualificar essa galera aqui. Vamos pegar esse dinheiro que veio e vamos fazer essa galera estudar e investir em pesquisa e desenvolvimento. Ciência. Como que o Estado ajuda uma empresa? Parceria, vamos financiar. Então, dinheiro veio dos Estados Unidos para o Estado japonês financia as grandes empresas. Bora, achamos o caminho. Trabalhando nesse sentido e ainda o Estado aplicando, por exemplo, incentivo fiscal, proteção da indústria nacional, ou seja, espera um pouquinho, a gente vai consumir internamente o que a gente produz internamente, o externo eu jogo o imposto de importação lá em cima e vamos correr atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente idealiza para a reconstrução financeira, para a reconstrução social, para a reconstrução, enfim, deste país. Até que, uns 20, 30 anos depois, a partir da década de 70, o Japão começa a colher frutos desse processo de industrialização, desse processo de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação e começa a se destacar no mundo a partir desse processo produtivo. Professor, por que não faz isso com o Brasil, então? Gente, o mundo era outro 80 anos atrás, 70 anos atrás, 50 anos atrás. É outro mundo, é outra realidade. Justamente por conta do avanço do processo de globalização. O pioneirismo tem seu custo e muitas vezes tem o seu benefício. Não é? Ora, não dá para dizer que é uma história fácil ou corriqueira atravessar 2 ataques nucleares. E ainda assim ter a relevância que tem hoje num mundo que depende da inovação, depende da modernização, depende de tecnologia. E que, por sua vez, também influencia o ambiente global. Agora, da mesma forma que acontece na Europa, o Japão passa por um problema de envelhecimento da população.
A solução também não é nada fácil, né? E por fim, a gente chega à China. A China existe. O começo da história da China tem mais de 5.000 anos. Há quem diga que tem mais de 7.000 anos. E é um outro caso à parte. A China é um país predominantemente agrário, e que durante a Segunda Guerra Mundial e antes até foi vítima de ataques do Japão e de outros países, foi colonizado, não a China totalmente, né, mas regiões da China passaram por colonização europeia, como é o caso de Macau, como é o caso de Hong Kong e assim por diante, até que o estabelecimento da China como um país alvo dos interesses estrangeiros acaba tendo impactado sua realidade quando a gente pensa, bom, acabou a Segunda Guerra Mundial e as potências imperialistas que estavam estabelecidas na China começam a ir embora. Beleza. Difícil sustentar a colônia, gente. Por mais que a colônia sustente as suas metrópoles. Mas é nesse momento que entra em cena um camarada chamado Mao Tse Tung. Tá? Mao, um homem influenciado pelo socialismo, um homem influenciado pelo comunismo, um homem influenciado pela leitura de Vladimir Lenin, enfim, através de um processo de trabalho comunitário chamado de Grande Marcha, encampa a China e, de povoado em povoado, começa a destacar os problemas do capitalismo, as eventuais vantagens de uma ideologia socialista, comunista tal, e promove, em 1950, 1949, uma revolução que fica conhecida como Revolução Cultural, que tira um governo que foi colocado naquela posição por influência dos Estados Unidos, de um camarada chamado Chiang Kai-shek, expulsa Chiang Kai-shek da China continental. Chiang Kai-shek se exila na ilha de Taiwan, junto com seu governo e outras figuras proeminentes da sociedade, e começa a implementar suas políticas na China. Não adianta mentir. País agrário, houve a grande fome na China, certo? Mas, com o tempo e com a escalada do processo de globalização, da forma com que o mercado reage, interage, a China, mais ou menos parecido com o Japão, mas a semelhança acaba aí, uma grande quantidade de estoque de trabalhadores disponível, começa a se associar ao mundo, inicialmente para produzir aquilo que era consumido ao redor do globo. Então, de novo, o capitalismo instrui que é necessária a maximização do lucro. Então, se o seu trabalhador cobra $1 por hora, eu cobro 10 centavos de dólar por hora para cada trabalhador. Então, você começa a capacitar financeiramente uma sociedade, mesmo que pouco. Mas a questão é que a China ganha na escala. Se você vende um alfinete para cada chinês, você vendeu 1 bilhão de alfinetes. No caso da época e hoje, 1,5 bilhão de alfinetes. Percebe como você ganha muito pouquinho no indivíduo, mas ganha na escala? Isso é uma realidade. Então, a partir do momento da ruptura do paradigma de produção, a gente vai ter um escalonamento. Então vamos lá. A China produz, a China reproduz, a China começa a copiar os produtos que eram produzidos lá, a China começa a fazer uma espécie de seleção natural daquilo que é produzido lá, o que é bom, vamos tentar fazer mais, e aquilo que é ruim vai descartando, até que nos últimos 20 anos
A China desponta não só como um terreno fértil para a terceirização de trabalhos do mundo, mas ela começa a pesquisar, desenvolver e principalmente inovar. O salto para a inovação traz a China para uma outra importância no cenário mundial. Deixa de ser um agente passivo, vamos dizer assim, da economia e se torna um agente efetivamente ativo, com perdão do pleonasmo, na economia mundial e dessa forma aumenta a sua presença no mundo. E através de formas muito distintas também, não só pela sua produção, mas pela forma, por exemplo, que produz política. A diplomacia chinesa para o mundo é reconhecida pela habilidade com que trabalha o chamado soft power. O que é isso? Hard power, o poder duro, né? Ele se dá através da presença militar ostensiva ou da hegemonia econômica, o que quer que seja. Soft power não. Soft power é uma diplomacia mais suave. Por exemplo, os empréstimos de pandas para parques zoológicos mundo afora. Ora, garanto, quem vê um panda ao vivo não vai esquecer tão cedo. Primeiro que existe uma memória afetiva do urso panda, né? Aquela coisa bonitinha, fofinha, gordinha, olhinho preto e tal. Esses pandas que estão aí espalhados pelo mundo são propriedade do Estado chinês. Se estabelecem relações de amizade. Ora, eu te empresto um pandinha, você dá uma arribada aí no seu zoológico, são poucos que tem no mundo. Uma demonstração de boa fé, de amizade, entre aspas. O mundo globalizado é que o capitalismo não admite amizade, senhoras e senhores. O que admite são parcerias, são alianças. Alianças essas que se estabelecem, às vezes pela força, às vezes pelo simples fato de você poder oferecer um pandinha para sustentar as suas relações políticas, diplomáticas e de interesse. O mundo é mais refinado do que parece. Ele é imenso. E também sabe ser refinado. Certo? Senhoras e senhores, fim da parte 3. Então, processo de revisão para nono ano está encerrado. Entram outros vídeos sobre novos conteúdos na sequência, certo? Então, nos encontramos na semana de provas. Estudem, tá? Vocês vão receber listas de exercícios que vão ser importantes para a preparação da avaliação geral de geografia, certo? Então, por favor, se preparem, façam, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, obrigado por vocês estarem aqui. Nos falamos na volta. Um abraço.